Boa, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou voltando aqui a gravar algumas coisas para o canal, que algumas pessoas têm me pedido bastante. Tenho tido aí passei por alguns probleminhas de saúde, tive bastante coisa que me atrapalhou aí na continuação das gravações, mas estou voltando, hein? Segura que esse mês aqui de março a gente vai ter de novo bastante coisa. Voltar com a nossa maratona de bots, dar continuidade ali, mais pelo menos 2 vídeos de bot. Essa parte que eu vou entrar agora, na parte de Machine Learning, também é um tema que eu tenho estudado bastante nos últimos tempos. E algumas pessoas andaram me pedindo, Fernando aí, um abraço para ele, pediu bastante, pediu ajuda aí nos labs da i900, né? E eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para essa galera que está fazendo essa parte de Machine Learning, trazendo uma ferramenta muito bacana da Microsoft, que é o Machine Learning automatizado. Vou explicar mais detalhes para vocês durante o vídeo de hoje e bora lá? Conteúdo para vocês, mas roda a vinheta! Boa, galera! A ideia é dentro do Azure. Como o Machine Learning automatizado ele é uma ferramenta que roda dentro da plataforma de Machine Learning, né? Então, a ideia é simplesmente mostrar ali que você não precisa ter um conhecimento profundo de cientista de dados, basta você ter uma boa base de dados, conhecer sobre os algoritmos que você quer usar ou que você quer descartar e ter ali um bom resultado. Muita gente me pergunta, pô, mas esse cara automatizado, bicho, eu usei algumas ferramentas de mercado, que eu não vou citar nomes agora, mas muitas dessas ferramentas trabalham nesse mesmo modelo de Machine Learning automatizado. Então, numa outra empresa que eu trabalhei, nós fizemos um teste com o nosso Machine Learning que foi construído, né, para fazer um modelo de churn, que era nada mais, nada menos que validar qual é o potencial do seu cliente trocar de fornecedor. Por exemplo, eu vendo um produto X, qual o percentual, qual é a chance do meu cliente trocar de uma operadora para outra, ou trocar de um fornecedor para outro. Então, usando essas mesmas ferramentas versus o nosso modelo construído, o resultado, pessoal, era muito, mas muito parecido. Então, era questão de frações em 3 dígitos que davam uma certa divergência. Então, para mim, resolve bastante. Eu não preciso construir todo aquele código em Python, ser exímio programador em Python para construir machine learning, por exemplo, de regressão simples. Então, existem outras ferramentas, como por exemplo o ML.net, que é uma ferramenta de machine learning para programadores.net. Eu usando o mesmo dataset que eu vou explicar para vocês o que é, eu obtive o mesmo resultado no ml.net e no meu Automated Machine Learning. Então, divirtam-se e estudem essa ferramenta que eu acho que traz bastante benefício para quem está começando ali na parte de análise de dados, até para ter uma comparação rápida com o modelo que você está construindo no seu próprio Machine Learning. Legal? Então vamos lá. Primeiramente, eu já tenho aqui uma maratona de AI900, mas eu vou criar um outro resource group, que é o meu ML Auto, que é do meu ML Automated. Vou deixar nos Estados Unidos mesmo, como é uma conta de teste aqui. Vou manter isso lá. Vou deixar aqui o meu environment em dev, tá? Sempre gosto de colocar isso. Criei aqui o meu resource group. Então eu tenho um ML alto, ainda estou meio ruim. Covid pegou, veio uma série de coisas, galera. Foi bem ruim os últimos meses. O último mês, na verdade, né? Procurar por Machine Learning. Então tenho aqui. Ele é uma plataforma apartada do Azure. Tem alguns planos aqui de Machine Learning, né? Na verdade é o plano padrão ali da plataforma. Você vai acabar gastando com computação, com alguns outros recursos que a gente vai falar no decorrer do vídeo também. O nome do meu workspace, que seria o nome da minha plataforma. Vou chamar ML
H Souza, ó que beleza. Vai dar um nome muito doido para uma storage account. Você pode criar uma storage account para ficar mais centralizado de quando ele estiver gerando dados ali, gerando armazenamento, ele vai gerar nesse storage. Então, muito atento aqui no nome que você vai colocar. O nome do Application Insights, porque eu vou mostrar também que eu posso ter iteração de um Automated Machine Learning, por exemplo, de um Postman ou de uma aplicação web que você tem ali, por exemplo, eu criei uma plataforma de venda de carro e eu tenho os últimos, sei lá, 1.000 carros que foram vendidos daquela marca naquele ano, naquelas condições. Quanto que foi a média? A média de venda no período do ano X foi essa. Então, se você vai colocar um carro novo, você pode muito bem consultar o seu modelo e verificar. O cara vai colocar um carro novo para vender e colocou o preço muito abaixo ou muito acima. Fala, olha, os últimos carros igual o seu que foram vendidos nesse período do ano saíram nesse preço, ou acima ou abaixo. Então você tem a opção de mudar ali a questão do preço do seu carro para ter a saída mais rápida, se é isso que você quer. Se eu vou trabalhar com uma parte de Container Registry, que eu vou precisar também. Parte de rede, deixo público. Vou deixar tudo que já tem aqui, tá? Para a gente não precisar ficar passando passo por passo desse cara. A parte de marcas, eu sempre coloco o environment que eu estou trabalhando para saber o quanto eu consumi no final do mês, né? A minha conta sempre volta. Sempre tem uma recuperação ali. Beleza. Então vamos esperar esse cara criar. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Então vai dar aquela pequena cortadinha e até já. Olha que maravilha. Criou. Vamos lá. Vamos para esse cara. No momento que eu criei, tenho aqui ó, o nome do meu endereço do estúdio. Posso clicar aqui para abrir o estúdio. O que mais que eu tenho para esse cara aqui? Tem a parte de gerar o ARM template, o perfil de rede. Nada mais, né? Basicamente é isso. E aí, vamos lá, iniciar o estúdio. Então, o Machine Learning Studio ele é uma plataforma alternativa que nós temos aqui do Azure, né? Então ele é uma plataforma apartada como outras ali que a gente tem dentro do Azure. E legal, eu tenho algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Tem aqui o que você pode criar, por exemplo, um notebook. Quem já ouviu falar de notebook é simplesmente, vou criar um novo aqui. Criar um arquivo de notebook. Você pode trabalhar com o modelo, que é muito parecido com o Jupyter Notebook. Eu tenho ali o Colab também, que é um cara para trabalhar com notebooks. Ele já vem com alguns padrões aqui. Posso trabalhar com Python, com R, com Bash, com TXT e outros. Não sei qual é a extensão. Geralmente eu uso notebooks, tá? Então, simplesmente dou um nome para esse cara aqui. Poderia fazer meu modelo de regressão aqui? Poderia. Mas eu vou usar a ferramenta sem código, low code, beleza? Então aqui, ML Test. Ele tem até alguns modelos de notebook aqui, se a gente quiser usar alguns exemplos. Ó. Alguns tutoriais de notebook, ó, criar o seu primeiro experimento. E já tem aqui algumas coisas. Ó. Então, notebook são células, simplesmente células de execução, que você vai clicando aqui e executando uma a uma. Eu gosto bastante de usar o Colab. Tem alguns caras aqui, ele já vai montando para você os gráficos. Ó. Então, é legal. Bem legal isso aqui, tá, pessoal? Vale a pena. Quem nunca brincou com isso, eu vou montar, estou montando aqui um cursinho de Python para colocar aqui também na plataforma para o pessoal começar a brincar com esses recursos, não só com os recursos diretos do Azure, mas sim também começar a trabalhar um pouco mais com isso. Beleza? Então vamos para o que a gente veio se propôs a fazer. Primeiro, vou criar um Machine Learning automatizado. Beleza? Então dentro desse cara, o que eu tenho? Eu tenho meus ambientes, que é os meus ambientes aqui que eu tenho dentro em containers. Né? Eu tenho vários containers aqui, que são ambientes disponíveis. Parte de computação, posso trabalhar com instância em computação, ou clusters de computação, ou instâncias de referência, ou computação anexada. Para o nosso exemplo, eu vou trabalhar com um cluster de computação. Então vamos lá, vamos começar por ele, tá? Então eu vou começar explicando por aqui. Eu posso ter um dedicado ou um de baixa prioridade.
Para o nosso exemplo, como eu quero rodar um pouquinho mais rápido, eu vou pegar um dedicado. Podia pegar aqui uma GPU, que é uma NVIDIA Tesla K80. Essa placa ela não é uma placa gráfica. Muita gente vai olhar e falar, é uma placa de 24 gigas. Mas ela não tem saída de vídeo, galera. Então, se vocês comprarem querendo jogar, não vai funcionar. Então, ela é uma placa que não foi inflacionada. Então, hoje, uma placa dessa deve estar em torno de uns 3 mil reais. Ela não serve para criptomoeda, ela não serve para jogo, ela só serve para processamento de GPU. Então, talvez é por isso que ela está aqui e o modelo não é tão caro. Se eu for olhar 90 centavos por hora, se eu for olhar uma CPU com 4 núcleos e 14 gigas de RAM e 28 gigas de armazenamento, esse cara me custa 29 centavos. Se a diferença de processamento for muito grande, vale a pena às vezes até você colocar uma placa dessa de GPU, já que não tem tanta diferença assim de preço. Até tem, né? Para processar. E o que eu pago? Eu pago por hora de processamento. Se meu processamento demorou 1 hora, eu vou pagar 1 hora. Beleza? Eu vou usar essa máquina que ele me sugeriu aqui. Deixa ela nos Estados Unidos. Não vou processar nada de importante, então deixa aqui. O nome da minha computação. CPU do Machine Learning do H. Souza. Números mínimos de nós. Isso aqui é importantíssimo, galera. Então, o número máximo de nós eu posso deixar 3, por exemplo. Ele não vai me deixar, né? Por quê? Número mínimo de nós eu vou deixar em 0, porque quando ela não estiver processando, ela não vai me cobrar nada. Se eu deixar em 1, ele vai ficar aquela hora de 29 centavos de dólar batendo toda hora. Então, deixa 1 aqui. Como o modelo que eu peguei, ele não dá para fazer load balance, que é uma máquina só, tá tudo bem. Habilitar rede virtual, pode ser, vou deixar desabilitado. Atribuir atividade, a autoridade gerenciada, ou seja, se você quiser ter aqui, ó, atribuição de usuários para fazer isso, poderia ter isso, mas não vou deixar nada do jeito que ele já vem aqui, tá bom. Poderia ter, vamos lá, ter mais opções de máquina, então tem um bocado de máquinas aqui, ó, você pode trabalhar. Legal? Vou pegar uma outra máquina aqui, ó, com mais núcleos, tal, que processa por mais tempo. Podia até pegar uma maquininha um pouquinho melhor, né? Com mais gigas de RAM ali para processar, ó, 28, 37 centavos por hora. Cara, eu não vou usar quase nada, então não dói, né? Beleza, então tá aqui, 4 núcleos, 28 GB de RAM. Tudo bem, vamos lá. Permitir acesso SSH. Não quero. Deixa só sem código, né? Sem acesso, sem configuração, sem nada. Só usar o dataset e ser feliz. Esse cara também é um processinho que demora. Mas enquanto ele vai rodando, por isso que eu fiz ele primeiro, eu vou criar aqui os nossos outros passos. Então, Machine Learning automatizado é o primeiro cara que eu vou trabalhar. Vou pegar um novo modelo de dados. Então, antes de você criar o seu modelo que a gente vai trabalhar com a regressão, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o modelo. Então, eu peguei um modelo de bikes com aquele do... Não sei se quem veio em São Paulo, tem a bike do Itaú. Tem grandes cidades também. Tinha a Yellow aqui em São Paulo e em outras grandes capitais. E a ideia disso é que eu tenha o número de aluguel de bicicletas por dia. Então, eu vou escolher, coloquei um dataset qualquer com vários dias do ano, o ano inteiro, na verdade. Acho que tem 2 anos ali. Eu peguei o do Lab da Microsoft, só mudei os labels para deixar em português. E a temperatura eu coloquei mais parecida aqui com São Paulo. Só isso. Legal. Então, em cima disso, eu quero prever num dia com aquelas características, padrões, qual seria o número de bytes que eu iria alugar. Então, até para me preparar a equipe na rua, eu poderia ir fazendo essa previsão baseada na previsão do tempo, dia da semana, feriado, blá blá. Tudo que eu tiver de gatilhos ali de dados, eu posso usar esses caras como variáveis para calcular o meu modelo de uma previsão, né? Então eu faço uma regressão para entregar um dado que é um valor baseado naquilo que eu imagino. Legal? Vou criar um novo conjunto de dados. Então vamos lá, de um arquivo local. Vou chamar aqui, ó, Bike Sampa, né, que era o nome do programa. Posso dar uma descrição para esse modelo de dados.
Uma vez que eu criei esse modelo, outras pessoas podem usar esse mesmo modelo para outras coisas. É importante que isso fique claro. É bom dar uma boa descrição. Vou subir aqui esse meu modelo, procurar no arquivo. Tá aqui Machine Learning, aluguel de bikes PT. Legal, ele vai fazer a carga desse modelinho. Vai ver aqui que vai aparecer o status. Então vocês estão vendo que ele está armazenando num Blob Storage lá no meu Machine Learning. Tá colocando lá, beleza. Vamos dar um avançar aqui. Olha lá, subiu, carregou 100%. Carregou. O que esse cara vai me trazer aqui? Ele é delimitado, ponto e vírgula, que é um CSV, que eu simplesmente abri as colunas no Excel e salvei ele como CSV. Então tem aqui, ó, dia, mês e ano. Estação do ano, inverno, primavera, verão e outono, de 1 a 4. Feriado, se é sim ou não. Então, se não é feriado, é dia 0. Se é feriado, é 1. Não tem um dia que, se não me engano, é feriado, dia 17, é feriado. Como é um dataset americano, vocês vão ver que mês 1 aqui para eles é inverno. É depois primavera. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu mudei as temperaturas, que a temperatura estava em Fahrenheit. Às vezes tinha 87 graus, alguém pensa, nossa, 87 graus eu cozinhei já. Tô derretendo, mas a ideia não é isso, tá, galera? Então, feriado tem aqui, dia da semana, 0, domingo, 6, sábado. Legal? Então, se a gente for olhar aqui, dia 1/1/2011, talvez fosse num sábado, não sei. A gente podia olhar depois no Google e ver se isso é verdade. Se é um dia útil, então sábado é dia útil, normalmente domingo não. Então, domingo. Ah, tá. Sábado e domingo não é dia útil. Tá aqui, ó. Os outros são todos booleanos. Por isso, é isso mesmo. É essa lógica. Situação do tempo. Tá chovendo, se tá calor, se tá sol, se tá neblina, se tá neve. Então, acredito que aqui tem umas 3 situações diferentes. Que é sol, nublado e chuva. 1, sol, 2, nublado, 3, chuva. Beleza? Temperatura 34,41 graus, então eu resolvi não arredondar tudo. A umidade relativa do ar 0,8, é padrão 80%. Velocidade do vento 16 nós e eu aluguei 331 bicicletas. Beleza? Então aqui tem um modelo de treino que é partindo desse modelo, que é um modelo que eu já conheço. Então, por exemplo, eu vou lá no cara que eu quero fazer esse trabalho para ele, meu amigo, quantos anos você tem de informação? Ah, eu tenho 3 meses. Já é alguma coisa. Mas eu tenho ali os últimos 5 anos. E foi um caso que nós rodamos um exemplo desse, uma indústria. Nós tínhamos desde 2015 paradas de máquina categorizadas e motivo. Então, ficou muito legal o gráfico que a gente tirou e os modelos que a gente tirou. Então, depois as predições e as previsões de parada ficaram perfeitas. Então, vamos lá. Uma vez que eu já tenho aqui os meus dados carregados, Next, ele me traz o tipo de dado de cada um desses dados. Muito louco, né? Então, dia 1, 2 e 3. Mês é inteiro, 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 inteiro. Cadeia de caracteres. Então, tá errado a temperatura, né? Temperatura eu podia ser decimal separado por vírgula. Aqui, ó. Então, ó. Muita atenção aqui, ó. A decimal separado por ponto. No meu caso aqui, eu nem me toquei, nem me atentei nisso, ó. Ele não conseguiu. Separado por vírgula. Então, muita atenção nisso aqui, galera, ó. E isso faz toda a diferença. Se der problema, a gente já sabe por que é. Então tá aqui, ó, decimal separado por ponto, decimal separado por ponto, inteiro. Então tá aqui. Tenho bastante informação para começar esse cara. Vamos lá. Confirma os dados, confirmar detalhes. Beleza, ó. Subiu, vou voltar aqui. Vou dar um voltar aqui. Vou dar um atualizar. E o meu modelo tá aqui, ó. Vou clicar nesse modelinho. Tá todo ele carregado, ó. A temperatura ele colocou por vírgula. Ele converteu, na verdade, o número para nós aqui. Legal. Aqui os dados bonitinhos. Show de bola. Vamos fechar. Beleza, tá aqui, ó. Então, já que eu tenho meu dataset, isso é o dataset, tá, pessoal?
é o seu modelinho de dados ali que você precisa. O nome do teste, vou chamar de teste do canal do H. Souza. Coluna de destino. O que eu quero que ele calcule? Os aluguéis. O que eu vou trabalhar? Com um cluster de computação ou uma instância de computação? A instância de computação, a minha, ainda não está pronta. A hora que ela estiver pronta, a gente continua daqui. Ó. Isso demora um pouquinho. É esse ponto que eu comentei com vocês que realmente demora. Então, vou abrir de novo uma nova aba aqui, ó, só para mostrar que a minha instância ainda não está pronta. Vou olhar aqui em computação. Então, sair. Clusters de computação. Tá com êxito lá, tá? Parece que tá disponível. Vamos ver o porquê que ele não tá aparecendo aqui. Ah, agora sim, ó. Aqui, bonitão. Então, porque eu tinha colocado instância de computação. Eu não criei uma instância de computação, eu criei um cluster de cálculo. Foi isso. Então, beleza. Next. O que eu vou fazer? Uma classificação, eu falei que eu ia fazer uma regressão no começo, né? Então, na regressão, eu posso ter algumas coisas legais. Eu quero bloquear alguns modelos. Eu posso deixar todos os modelos. E são vários algoritmos aqui, algoritmos conhecidos em Machine Learning. E eu quero trabalhar com 2 apenas. Então, o resto eu vou excluir tudo. Eu vou trabalhar com a floresta, o Random Forest e o Light GBM. No outro vídeo a gente explica um pouquinho de cada um desses caras aqui, quem criou, acho que vale a pena conhecer também. Faz parte das minhas aulas lá na FIAP. O erro do quadrado em média da raiz normatizado. Isso daqui lá no Medium eu expliquei esse cara de uma forma até bem longa. Então, quem tiver mais curiosidade em saber o que é isso aqui, ó, medium.com, H. Souza Eduardo, tá explicado aqui no meu 1 de 1. Se quiser olhar, tá bem em um desses caras aqui, eu não lembro exatamente em qual, mas em um desses itens aqui está explicado o que é o nosso erro do quadrado de média da raiz normatizado. Legal. Critério de saída. Tempo de treinamento. Eu não vou demorar 6 horas para gravar esse vídeo, né, pessoal? Vou colocar aqui 0.5 ou 0.3. 30 minutos, que é o 0.5, né? A minha pontuação. Então, a pontuação é um item que vai de 0 a 10. Então, por exemplo, eu quero em 30 minutos, qual é o algoritmo que vai me entregar o melhor resultado nesse período? O cara que vai me entregar o melhor resultado é o cara que conseguiu uma acuracidade, ou seja, a minha reta, ou seja, a minha regressão linear está traçada. Eu quero simplesmente entender quais são os desvios fora dela. E quem está fazendo isso? O algoritmo ele vai, baseado no aprendizado, uma parte dele, ele vai fazer testes para ver se ele consegue bater o mesmo resultado do aprendizado. Legal? Do que eu já tenho carregado. Então aqui eu vou colocar a nota baixa de 0,08, porque senão vai demorar absurdamente muito. É isso que a gente fala, 6 horas de treino a $1 cada hora, são no mínimo 6 horas. No mínimo 6 horas de treino. Então, normalmente, para alcançar a nota 10, por exemplo, alcançar a nota 8, que é uma nota excelente, vai demorar um pouquinho mais. Então, eu já deixei modelos treinando ali o final de semana inteiro. Então, passou ali 47 horas para ele me entregar uma nota alta com uma acurácia boa. Então, deixei ali 50 horas de treino para dar uma nota 7, por exemplo. Então, isso é importante. Simultaneidade. Quantos caras eu consigo rodar ao mesmo tempo? Como eu só tenho um cluster lá, que é o mais... seria o mais responsável deixar um só. Como são poucos dados e poucos caras, aqui acho que 30 minutos menos até ele roda. Vou salvar. Salvei esse cara aqui. Beleza, então tá aqui as minhas informações. Se eu tiver alguma outra configuração que eu queira colocar aqui, ó, já tá aqui as informações da coluna que eu quero que ele me faça a predição. Ou a regressão, né? Next. Tipo de validação automática. Ou
uma Monte Carlo. Isso daqui eu também explico lá dentro dos meus artigos, tá? Número de validações cruzado pode deixar em 5. Não é necessário nenhuma quantidade de teste, tá tudo bem. E concluir. E agora, galera, vamos esperar, porque isso vai demorar um pouquinho, então é aquela velha malandragem de vou parar o vídeo, depois eu volto e a gente continua daqui. Beleza? Então vamos esperar esse cara processar aqui, que depois disso é legal. Só mostrando mais um pouquinho aqui, ó. Ele está em execução. Começou às 10h29 da noite, de 5 de março, 2 dias após eu completar 41 anos, galera. É muita idade, né, para uma pessoa só. Mas vamos lá. Deixa esse cara rodando aí. Isso é prosa para outra hora. Depois eu falo mais. Olá, pessoal. Acabou. Demorou quase 1 hora para terminar isso aqui. Foi quase 1 hora esperando aqui, ó. Ele bateu a métrica de 0,88, né? Então tem um negócio legal que eu consigo verificar a integridade dos dados, se nada foi alterado. Foi tudo aprovado. Os modelos que saíram. Então ele faz tipo um mata-mata de modelos. Isso daqui é o que eu achei mais legal. É que ele sai testando todos os modelos e vendo qual deu uma amostragem, qual testou 100% da minha amostragem, qual foi, dentro do erro quadrante, qual foi o melhor aproveitamento dentro dos que eu havia colocado e o menor tempo. Durou 4 segundos, cara. Tiveram outros aqui, ó. 48 segundos. Tiveram vários aqui com alguns segundos, mas aqui o erro foi maior. Então, beleza. Eu pego este cara. Vou olhar aqui a explicação dele que ele utilizou, né? Onde ele chegou aqui. Ele traz aqui para mim um gráfico de barras com os 4 principais importâncias que ele colocou. Se eu colocar todas as importâncias, ele vai me mostrar todas aquelas colunas que a gente passou, né? Dia, mês, ano, temperatura, umidade, vento. E aí chegou a importância de 296,006. Então chegou nesse ponto para encontrar que o dia útil é o meu maior beneficiado no dia. Então quer dizer que no dia útil os outros caras importam um pouco menos. Dia útil, estação do ano e temperatura. Então esses 3 caras praticamente é o meu 80/20. Vou pegar aqui um gráfico de caixa só para a galera entender. Isso daqui eu fugi dessas aulas de matemática também. Acredito que boa parte de vocês também. Qual que é a ideia desse gráfico de caixa, galera? É simplesmente você tem a mediana, que está em 0. E eu tenho aqui qual é o meu maior, o meu Q3 e o Q1, né? É o Q1, que é entre a minha menor média e o meu maior encontro e o meu menor encontro, que está no dia útil. E aqui ele traz o meu maior quadrante, que são aqueles 300 dentro disso. Então você vai encontrar que todos eles tiveram alguma outra... Olha esse cara aqui, ó, foi muito lá embaixo. Então está entre o maior e o menor acerto. Esses 2 caras aqui que estão tratando. Então eu posso diminuir para deixar só os 2 que fazem mais sentido. E ele vai me mostrar aqui, ó, o que é a minha mediana. A minha mediana é a estação do ano nesse cara. Então tá em 92 pontos de acerto, né? Então isso é bem legal. Beleza. Tá aqui os meus dados, eu consigo ter aqui o que aconteceu nesse cara. Então é como se fosse um pipeline rodando. Ele tem aqui todas as transformações que esse cara usou. As métricas, né, que a gente mostrou ali, eu posso ter o meu gráfico, e aqui é bem legal que eu consigo ter a predição. Então, ó, eu vi que eu tive uma queda brusca aqui, ó. Então, esse meu dataset não estava muito bom. Ele veio muito bom por um período. Chegou aqui, ó, ele começou a dar uma discrepância em relação à minha tendência ideal, né? Então, teoricamente, eu sei que esse dataset não está bom. E foi eu que montei. Não peguei algo estatisticamente tirado de algum lugar. Eu simplesmente fui jogando dados ali para a gente ter uma ideia.
Então, tiveram dados de previsão que não estavam tão legal, mas já para vocês terem uma ideia que os dados, sim, eles dizem a verdade quando eles são coletados de maneira correta. Então, essa é a amostra aqui do Automated, mas não acabou. Eu vou implantar ele ainda. Então, feito isso aqui, tem uma tendência que ele deveria seguir, né? Como eu dei uma modificada nos dados para parecer mais abrasileirados, né? Ele deu uma certa quebrada aqui, então saiu do eixo de tendência. Pensando que o algoritmo teve que fazer tudo isso para acertar, pense o trabalho que deu, por isso que demorou tanto. Legal, vou implantar esse cara. Então eu consigo implantar esse cara como um serviço web, galera. Então ele sobe como um endpoint, eu simplesmente publico e tá tudo bem, consumo. Então aqui, nessa publicação eu posso fazer o seguinte, posso implementar tanto como um ponto de extremidade, que é um endpoint, posso usar token ou chaves, fazer com Kubernetes, fazer gerenciado, ou eu posso simplesmente, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Um pouquinho mais demorado também, posso implementar como um serviço. Também pode usar Kubernetes ou usar a instância de container, que no meu caso aqui é até mais barato. Usando o que eu olhei entre os dois serviços, é até mais barato com instâncias de container. Demora menos para fazer também. Esse cara aqui eu vou chamar de SRV, tracinho, Machine Learning, tracinho, H Souza. Ele vai criar um endpoint para nós. A gente pode chamar esse cara uma chave que ele vai habilitar a autenticação para mim. Avançado, posso ter aqui o Application Insights, chave primária, chave secundária. Ele vai gerar isso daqui, ó. Eu não vou habilitar SSL. Quanto que eu quero consumir da capacidade de CPU, quanto que eu quero de memória. Então, tudo isso daqui ele já me traz detalhadamente, implicitamente, né? Então, não precisa mexer em mais nada aqui. Vou implantar esse cara. E agora também, interrupção, pausa dramática, porque esse cara demora um pouquinho. E aí, se a gente for olhar depois aqui em pontos de extremidade, vocês vão acompanhar que este jovenzinho, quando eu clicar nele aqui, ó, ele vai estar health, estado da implementação. E vai ter os modelos de consumo para esse cara, tá? Não está saudável ainda, porque ele não está implementado. Então vamos fazer aquela pausa dramática para tomar um café. No meu caso, já são quase dia 6. Então, vou fazer o seguinte, vou tomar uma água, tomar um cafezinho e lembrar vocês de o evento que vai abalar São Paulo. Melhor ainda, abalar o Brasil, que vai ser o AI Week Conference. Uma semana cheia de apresentações de AI. Vou colocar isso no YouTube também para vocês seguirem o canal e conseguirem visualizar os vídeos das apresentações. Beleza? Recado dado. Agora, aguardar a implementação desse serviço para a gente consumir esse cara. E é isso. Até daqui a pouco. Top demais. Tá pronto aqui, ó. Tá safe. Ou tá healthy, né? Disponível a URL do nosso serviço. Essa daqui. Consigo olhar o Swagger desse cara aqui para ver o que tem, ó. Aqui, ó, API Key, Authorization. E fala o exemplo para passar com Barrier. Fica bonitão, ó. O nosso payload para mandar. Bacana. Testar. Podia mandar aqui, ó, o dia, mês e ano. Mandar todas essas informações aqui para consumir. Dar o JSON aqui dele de teste. Podia ter o consumo aqui com C Sharp. Tranquilão. Fazer aqui de boa. Tem um exemplo de consumo em Python. A galera de Python pergunta muito, por que você faz tudo em JavaScript ou em C Sharp? Atendendo a pedidos. Vamos fazer isso aqui, ó. Ctrl C aqui. Abrir um cara chamado Colab. Podia abrir até lá no Machine Learning mesmo, mas eu gosto do Colab. Vou abrir aqui um novo notebook. E bora lá. Abrir um novo notebook. Jogar todo o código aqui, ó. Já veio com a URL, já veio com a chave, chamada do token aqui do Barrier. Já veio tudo prontinho. Bacana, hein? Aqui a chamada.
Global Parameters, precisa passar sempre 1, 0. E aqui eu passo as informações. Mas antes, eu vou fazer um teste nesse payload aqui para rodar esse cara no Postman. Vamos lá. Mr. Postman. Testar o URL, né? Testar a chave. Às vezes você fica batendo cabeça lá no código e é algo mais simples ainda. Vamos lá. Vamos testar aqui. Mr. Postman aberto. Joguei aqui uma nova chave. Legal. Vou pegar a nossa URL que está aqui no teste. Vamos botar aqui, ó. URL. Jogo aqui como um post. Legal. No body, vamos mudar aqui para rol e JSON. E vou pegar o JSON que eu tenho aqui, ó. Tar JSON. Esse JSON inteiro. Algo que precisa se atentar, pessoal. Global Parameters 1.0, ok? Dia da semana, dia 25/1/2022. Estação do ano, vamos colocar 2. Feriado, não. Dia da semana é o 5. É dia útil. Situação do tempo, sol. Temperatura 35 graus. Umidade 0,80. Velocidade do vento 0,16. Vamos ver se isso funciona. Mas Henrique, você não passou autenticação, não mesmo? Authorization. Bearer. Pega a chavinha aqui. Consumo. Opa, copiado. Joga aqui e manda. Vamos ver? Deu 200. Para aquele dia eu ia alugar 1.451 bikes. Olha que legal. Ah, e se eu quiser saber mais de um dia, cara? Só separar o seu arrayzinho aqui, ó. Manda 2, vírgula. Mandei 2 para o dia 26. Eu quero saber também, né? Eu não sei se dia 26/1 foi feriado, não foi. A estação é a mesma. A dia da semana é o 6. Dia útil, 6 não é dia útil. E o 5 também. O 5 também não, né? Mas enfim. Ele levou em consideração outro parâmetro. Situação do tempo é o mesmo a estação do ano, vai fazer 37 graus, a umidade vai estar em 70 e a velocidade do vento vai estar em 25. Vamos ver? Ó, aqui eu aluguei menos bikes do que nessa situação aqui. Então tem essa diferença aí que dá para fazer. Legal. Vamos voltar lá no Colab. Já descobrimos que funcionou. No Colab, eu só precisaria mandar no Global Parameters sem chaves, né? Que é um parâmetro só. Vou mandar as mesmas informações aqui. Vamos pegar do meu Postman. Dia 25/1/22. Dia 25/1/22. Estação do ano é 1. Feriado, não. Dia da semana, 5. Dia útil, 0. Dia da semana, 5. Dia útil, 0. Situação do tempo. Coloquei 35. Não, situação do tempo é 1, né? Que é sol. 35 graus. Umidade 0,8. E vento 0,16. Foi isso. Legal. Vou chamar esse cara aqui e rodar. Executa o código do jeito que está. Não tem nenhum pacote para ele importar aqui que não seja comum. Roda o Colab. Deu um erro aqui, ó. Eu dei um erro que eu estou incluindo print headers. Tal. O que ele reclamou aqui? Timestamp default. O que ele deu de erro aqui? Vamos ver o erro. Vamos entender aqui o que ele reclamou. Vamos ver. Ele reclamou na linha decode ignore read print loads. Ele reclamou bem aqui, ó. O meu JSON, tal result, print. Vamos ver o que pode ser.
comentar essa linha aqui, vamos ver. Aqui. Parar aqui o comentáriozinho, vamos testar de novo. Ah, ele tá reclamando. Parece que eu copiei 2 vezes, cara. Isso mesmo. Copiei 2 vezes, Henrique, o código. Nossa, mais de 2? Peraí. Não, só 2. Ah, foi isso mesmo, eu copiei 2 vezes, eu apaguei errado. Vamos apagar de cima aqui, ó. Pronto. Foi. Legal. Agora roda isso aqui. Rodou. Vamos ver o resultado. 485 bikes. Vou rodar de novo. Vamos ver se aqui ele dá outro resultado. É, vai dar 485 bikes. 485. Lá no meu modelo anterior deu 1.141 para o mesmo dia. Tá meio desbalanceado, né? 25/1 de... Ah, o ano, cara. É 2022. Vamos botar o mesmo ano aqui, ó. Deu 485 do mesmo jeito. Então, não sei o que ele pode ter reclamado de deixado de errado aqui. Dia útil. É igualzinho, né? A estação do ano eu coloquei 2. Ah, vocês viram como muda? A estação do ano faz toda a diferença aqui, ó. Vamos ver. Mesmo resultado. Então, galera, era essa a ideia. Mostrar para usar isso aqui no Python. Vocês viram que não tem dificuldade nenhuma. Entrei, criei os meus endpoints, separei já o meu modelo de regressão, já está funcionando. Então, basicamente, você consegue criar o seu modelo a partir de um modelo de dados, ter um modelo de regressão e implementar isso de forma... Não é tão rápida, tá? Mas é prático. Então, é prático para você criar, treinar e fazer o deploy desse mesmo modelo, né? Eu acho isso extremamente prático. Para mim, resolveu diversos cenários, tá? Então, ele atendeu bastante cenários ali de modelos que nós tínhamos feito, por exemplo, em TensorFlow, em Scikit-learn, Scikit-learn, né? Cara, eu lembro de TensorFlow e Scikit-learn e tem o Keras também. Se você olhar aqui nos modelos, você consegue... Ele tem um modelo gerado pelo AutoML, que está aqui. Então, eu consigo fazer, por exemplo, baixar esse modelo. Ou, se eu quiser criar um modelo novo, registrar, eu posso escolher qual o estilo dele, né? Então, tem aqui TensorFlow, Scikit-learn, que você tem como trabalhar, o próprio AutoML, o Keras. Então, tem vários modelos aqui que você pode se basear para criar o seu modelo já existente. Então, tem um modelo já existente que atende bem o meu negócio, cara, você pode usar simplesmente esse mecanismo para acelerar os novos endpoints que você vai criar, né? Então, também está aí uma ferramenta que você pode utilizar para apoiar modelos já existentes também. Legal? Pessoal, me despeço mais uma vez, agradeço. Na próxima estarei de novo aqui. Durante essa semana estarei gerando mais um vídeo aqui sobre mais assuntos de Machine Learning. Fiquem atentos. Quem gosta do tema, vem comigo. Tchau!